E aí, pessoal, todos bem? Vamos dar continuidade aos 12 trabalhos de Hércules. Chegamos ao 10º trabalho. Estamos quase lá, faltando 2 após este, para concluirmos esta grande saga do nosso herói. E nesse 10º trabalho, Hércules é incumbido de capturar os bois de Gerião. E por que capturar, entre aspas? Gerião e seus bois estavam lá, sei lá no fim do mundo. Não estavam incomodando Euristeu em nada. Mas eu acredito que Euristeu queria ver Hércules longe dele, queria se livrar daquele primo que tanta dor de cabeça lhe dava. E mandou nesta tarefa, que ao mesmo tempo era cansativa, era perigosa, cheia de desafios e distante. Talvez assim, finalmente, ele conseguisse se livrar do seu primo. Mas Hércules estava realizando esses trabalhos com um objetivo. Ele queria se purificar. E para se purificar, ele iniciou logo esse trabalho. Acontece que os bois de Gerião eram bois vermelhos, de um vermelho vivo, uma cor, um vermelho sangue. E o que diferenciava eles de outros bois, além da cor vermelha, é que eles tinham uma testa larga e pernas esguias. E o Gerião? Como é que era esse tal de Gerião, afinal de contas? Gerião era um monstro, mas era um monstro meio que humanoide ali. Ele tinha da cintura para baixo, ele tinha 2 pernas, 2 pés, 2 joelhos, ali, igual a um ser humano comum. Mas da cintura para cima a coisa mudava. Da cintura para cima era assim como se tivessem pego 3 homens diferentes, e unidos ali pela mesma cintura. Então havia 3 troncos, né? 3 troncos, cada tronco com 2 braços e uma cabeça. E eles ficavam ali posicionados naquela mesma cintura, como que unidos pela mesma cintura, cada um virado numa direção, o que dava a Gerião uma grande vantagem numa batalha, pois ele podia tanto se defender quanto atacar em 3 direções diferentes. Gerião também significa barulho, algazarra, grito, e dizem que ele ficava competindo lá quando Zeus lançava lá do Olimpo os seus raios e o som que os raios faziam, que era o trovão. Dizem que o Gerião ficava lá gritando, fazendo barulho para encobrir o som do trovão. Então, o Gerião também é isso, tem a ver com essa gritaria, com essa algazarra. Bom, e onde é que estava o gado e onde é que estava o Gerião que o Hércules tinha que ir lá buscar esse gado? Ficava numa região que naquela época eles consideravam assim como se fosse o fim do mundo conhecido, lá no extremo oeste do mar, na verdade no Oceano Atlântico. Hércules então se colocou a caminho para chegar logo nessa ilha. Era uma ilha chamada Erítia ou Eritéia, que ficava ali no Oceano Atlântico, só para deixar bem claro. Hércules, para chegar lá, pediu emprestado, olha aí de novo as aspas, o carro do deus Hélios, que é o deus do sol, é o carro do sol, né? Acontece que não foi assim de boa vontade que Hélios emprestou o carro ao Hércules. Hércules, na sua viagem, caminhando ali, atravessando regiões áridas e com aquele sol forte, batendo ali na sua moleira, ele se irritou e começou a lançar flechas em direção ao sol. Ele lançou tantas flechas contra o sol que Hélios, lá pelas tantas, disse, tá legal, fica tranquilo, chega disso, não precisa fazer isso. Eu te empresto aqui o carro ou barca do sol. Vai lá, pega aí, mas para de jogar flecha. Hércules, então, pegou esse carro ou barca do sol e foi ali pelo mar Mediterrâneo. Acontece que naquela época
não havia uma passagem entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Naquela época, ainda ali o finalzinho da Europa era conectado lá com o comecinho da África. Havia uma estreita faixa de terra que ligava esses dois continentes. Hércules precisava passar por ali, precisava chegar ao Oceano Atlântico. E como é que ele resolveu? Ele simplesmente, na força do braço ali do muque, ele afastou, né, abriu o caminho para poder passar ali com a barca do Sol. E este caminho que ele abriu, para quem acha que eu estou inventando, pode pesquisar lá. Procura o Estreito de Gibraltar. E vocês vão descobrir que esse estreito, que fica ali, é uma passagem de mais ou menos 15 quilômetros, que fica entre o final da Europa e o início ali da África, ele também se chama de Colunas de Hércules, porque foi Hércules que abriu essa passagem. Hércules também é geografia. Bom, Hércules conseguiu passar então para o Oceano Atlântico, chegou lá na ilha. Ele chegou nessa ilha Eurítia, ou Euritéia, e lá ele descobriu que o gado vermelho estava sendo ali cuidado, protegido por um gigante chamado Eurítion e um cão, o cão que era monstruoso também. Ele tinha 2 cabeças, era grande, tinha 2 cabeças, chamado Ortro. Acontece que esse cão, Ortro, era irmão de um outro cão muito famoso nas histórias da mitologia grega. Ele era irmão de ninguém mais, ninguém menos que Cérbero, o cão terrível de 3 cabeças que fica lá protegendo a entrada do submundo. Quando Eurítion viu ali a chegada de Hércules, ele viu que não ia dar para ele. Ele nem quis arriscar. Já falou, ó, deixa quieto, estou fora dessa, não é comigo a bronca. Eurítion não quis enfrentar o Hércules, ele abriu mão da disputa. Já o Ortro não teve essa mesma oportunidade, ele avançou contra o Hércules, Hércules facilmente derrotou ele. Hércules estava ali então, reunindo aquele gado vermelho que estava espalhado por todos os cantos, em desordem, era muito rebelde ali, não tinha uma ordem, né, no jeito que eles ficavam de qualquer jeito, todos, cada um em uma direção. E no meio desse trabalho de reunir o gado, ele escutou uma gritaria, uma poeirada levantando assim, e ele pensou que estava vindo um exército ali para atacar ele. Então, Hércules se preparou, pegou o seu arco poderoso, suas flechas que eram mortíferas, porque, lembrem-se, estavam ali embebidas no veneno da hidra de Lerna, um veneno tão mortal que nem mesmo os deuses poderiam salvar quem quer que fosse atingido por ele. E aí, quando aquela fumaça baixou, ele viu que no meio daquela poeirama toda estava Eurítion. Estava Gerião. Gerião que gritava, fazia aquele gritedo, parecia que era uma tropa ali, um exército, e batia os pés no chão e levantava aquela poeira toda. Mas Hércules simplesmente fixou a mira dele e disparou. E a sua flecha ali, a sua flechada, atravessou os 3 corpos do Gerião, que caiu ali fora de combate. Não tinha mais chance para ele. O trabalho estava concluído? Ou será que não? Calma que ainda não. Além de ter que reunir todo aquele gado, o nosso herói ainda teria que atravessar praticamente ali um continente para chegar até lá o palácio do seu primo Euristeu. Com muita diligência e paciência, Hércules foi reunindo o gado e colocando ali no carro, ou na barca do Sol, e começou a sua viagem de volta. A viagem, ele voltou por um caminho diferente. Ele voltou ali pela Espanha. E dizem que a passagem dele por ali, por uma região chamada ali, próxima a uma região chamada de La Coruña, existem 2 torres, ou melhor,
a ruína de duas torres, que são chamadas Torres de Hércules, porque ele teria passado por ali conduzindo o gado vermelho de Gerião, que agora já não era mais de Gerião, porque o Gerião, essa hora, já foi para o espaço. Bom, o caminho do nosso herói, ele foi bastante tortuoso, ele teve bastante trabalho. Quando chegou ali na região da Sicília, no local que hoje nós chamamos de Itália, né, temos muita intimidade em dizer, ali é Itália, mas chegando na Itália, na região da Sicília, parte do gado dispersou, conseguiu fugir. Então, nosso herói foi lá atrás deste gado, foi catando ali um a um. Acontece que aquela região não era chamada de Itália até então. Recebeu esse nome graças ao nosso herói. E, de novo, o nosso herói fazendo geografia. Bom, para explicar como é que chegou à Itália, é assim, vejam bem, Hércules era um cara grande. Os bois, apesar de serem grandes, eles, né, perto do nosso herói, eles pareciam bezerros. Então, o nosso herói ia lá catando um por um e trazendo no colo e carregando até a barca do sol. E parecia que ele estava carregando bezerros. Quem olhava ali pensava que era bezerros por causa do tamanho dele. E bezerro é também chamado de vitela. E vitela, em latim, é o itilus. Na verdade, bezerro, vitela, o itilus, ou o itulus, que depois foi começando a ser chamado de vitela, até que virou Itália. E para quem achar que eu estou mentindo ou enrolando, de novo, vai lá no Google, pesquisa origem do nome Itália, tá? Vai estar lá que vem de vitela, que vem de vitelos, que vem de vitilos, que vem de bezerro. Então é o Hércules aí fazendo história. Bom, continuando ao retorno do nosso herói, ele chegou então numa região em que ele foi atacado por bandidos, teve que rechaçar ali o ataque dos bandidos que queriam roubar esse gado. Ele também foi atacado por outras criaturas, outros seres, semideuses, como, por exemplo, filhos de Poseidon, que o nome é difícil e por isso eu vou ler aqui para vocês, que eram os Lalébios e Dercino, dois semideuses, filhos de Poseidon. Nessa esteira, logo em seguida, ele foi atacado por Caco, que era também filho de um deus, era filho do deus Hefesto, o deus da forja. Teve também Eryx, ou Eryx, que além de ser rei, era filho da deusa do amor, a deusa da paixão, Afrodite. Logo em seguida, ele foi atacado por um gigante chamado Alcioneu de Corinto, que ele derrotou logo em seguida. E por fim, Anteu. Anteu deu um pouco de trabalho, porque Anteu ele era um gigante que era filho de Gaia, que é a terra, e Poseidon, que é o deus dos mares. E Anteu, enquanto ele tivesse contato ali com a terra, enquanto ele estivesse pisando na terra, ele era imbatível, ninguém conseguiria destruí-lo, ninguém conseguiria derrotá-lo numa luta. Hércules estava sofrendo para vencer esse gigante, né, que era imbatível, incansável, até que ele teve a ideia de cortar esse contato do Anteu com a terra. Ele levantou do chão, segurou Anteu, levantou do chão, fazendo com que ele perdesse o contato com a terra. E isso fez com que Anteu começasse a perder suas forças e assim fosse derrotado. Já quase lá no finalzinho da sua jornada de retorno, surgiu mais um empecilho, mais um desafio. A própria Hera, a madrasta de Hércules, a rainha do Olimpo, aquela que não queria que ele concluísse os seus trabalhos, ela mandou moscardos gigantes. Moscardos gigantes. Sim, para quem não sabe o que é um moscardo, aqui a gente chama de mutuca, ou mosca do cavalo. Então ela mandou ali moscas do cavalo, mutucas gigantes,
para picarem o gado, enlouquecerem o gado e fazer com que o gado todo fugisse. Mas Hércules conseguiu manter ali a tropa sob controle e, claro, ele perdeu algumas cabeças de gado no meio de todo esse caminho. Mas ele conseguiu levar grande parte ainda até Euristeu. Aí vem aquela história, dizem que quando ele entregou o gado a Euristeu e concluiu o seu 10º trabalho, Euristeu simplesmente mandou com que soltassem o gado por aí, deixasse o gado pastando. Outra versão diz que Euristeu sacrificou todo aquele gado em homenagem à deusa Hera, que é a sua deusa protetora. Depois de todo este trabalho que Hércules teve, ele simplesmente sacrificou o gado. E essa é a história do 10º trabalho de Hércules, um trabalho que deu trabalho, né? Se a gente comparar com outros trabalhos, os acontecimentos eram bem mais simples, não tinha tantos detalhes assim quanto este. Mas aqui a gente vê que, por exemplo, Hércules está ajudando aí a humanidade fazendo geografia, também na astrologia. Olha quantas constelações surgiram desde que ele começou os trabalhos dele, Leão, Touro, Peixes e por aí vai, uma porção de, na verdade, as 12 constelações. Aí vem a questão dos zodíacos, os 12 signos do zodíaco têm uma conexão direta com os trabalhos de Hércules, ou seja, Hércules está presente em vários aspectos da nossa vida moderna. Este, então, foi o 10º trabalho de Hércules. No próximo vídeo, que fala sobre os trabalhos de Hércules, nós vamos conhecer a simbologia por trás deste trabalho, o que significam esses símbolos, o que querem nos dizer. E essa é a história de hoje. E para quem provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Como sempre, desejo sinceramente que fiquem bem, fiquem com Deus.